A paz do Senhor, irmãos. Que alegria imensa estar aqui convosco nesse tempo precioso. Pastor Josué e sua família, seu ministério tem estado sempre em nossas orações, e sempre que estamos aqui em Lisboa, a gente quer estar junto, quer compartilhar, e ele tem uma agenda muito corrida, mas foi tão gracioso, generoso, para a gente passar esse tempo juntos aqui e eu estar a ministrar a vocês. Que privilégio. E eu quero compartilhar um pouquinho da minha vida, meu testemunho, mas também da palavra do Senhor, sobretudo, que é a mais importante. E eu me lembro em 2002, quando o Senhor me chamou para ir a Marrocos, a um lugar de difícil acesso ao Evangelho, poucos cristãos, mas um lugar de muitas belezas, muita comida boa e um povo muito hospitaleiro, um povo que gosta de estar junto, um povo apaixonado por futebol, apesar que o Brasil agora não está com essa bola para o futebol. Portugal sim, sempre com Cristiano Ronaldo, né? Muitas vezes campeão do mundo, mas Marrocos, um povo aberto, um povo lindo, mas um povo vivendo em densas trevas. E o nosso chamado é para que sejamos luz. E deixei então a minha nação, meu Brasil, e segui com a minha esposa para Marrocos, tudo novo, uma língua nova, aprender o árabe. Havia a opção de aprender francês e aprender o árabe também, e nós optamos pelo árabe, porque a gente gosta da parte mais difícil, e vamos aprender árabe, porque é a língua do coração. E meus amigos, quando eu estava ainda a aprender, dizia: Flávio, queremos conversar muito contigo, mas seu árabe ainda pequeno, aprenda francês. E eu dizia: não, eu quero aprender árabe. Aí eles falavam: não, aprenda francês. Aí eu dizia para eles: alguém fala francês aqui? Temos alguém que fala francês? Ou algum francês aqui? Você fala francês? Não se ofenda, tá? Que eu vou falar agora, já peço desculpas. Eu dizia para os meus amigos árabes porque ganhava o coração deles. Falei: eu quero falar árabe porque árabe é uma língua forte e é a língua do coração de Deus que eles falavam. E o francês é apenas a língua da França e de alguns lugares. Eu preciso falar salam aleikum forte, não bonjour, ça va, très bien. Desculpa, viu? E eles entendiam e ganhavam o coração deles. E ali vivemos. Foi uma experiência incrível. Eu e a minha esposa chegamos em Marrocos e nós fomos enviados pela Convenção Batista Brasileira. E os batistas são muito bons de estatísticas, de preparo, e também lá no Brasil, pelo menos, e assim, realmente, de estrutura. E nós pedimos à nossa agência para romper as estruturas, não que elas sejam ruins, mas nós não queríamos um modelo tradicional missionário, não que o tradicional também não é bom, nada disso. E eles aceitaram e falaram: como vai ser o projeto? Nós chegamos em Casablanca, oramos e vamos ver para onde Deus nos dirige. Eles falaram: isso está mais para assembleiano do que para batista. Falei: mas é coisa boa. E assim fomos. Chegamos em Casablanca e oramos, e Deus não nos direcionou para ficar em Casablanca. Havia, então, quando nós orávamos, um peso, um desejo de ir ao sul do Marrocos, onde estava ainda os menos dos menos alcançados. E pegamos uma condução e fomos até Marrakech. Chegamos nessa cidade de Marrakech, isso em 2002, e não havia contatos ali, não havia missionários da nossa junta ali. E nós entramos, eu e minha esposa, ficamos num hotel na primeira noite, e passamos aquela noite orando, um outro dia de jejum, que também não é muito comum para os batistas do Brasil, mas é muito comum para os crentes. E aí passamos aquele dia de jejum e orando, e Deus colocou no meu coração e no coração da minha esposa
que no outro dia nós íamos descer do hotel e íamos pegar um táxi. E o primeiro táxi que parasse, nós íamos pedir para morar na casa desse taxista. Não sei se isso é comum aqui na Europa, em Portugal. Não se pode fazer isso? Será que não teria êxito? Pedir um Uber, um táxi, e quando a gente entrar no táxi ou no Uber dizer, podemos morar na sua casa por 6 meses? Acho que não é uma boa estratégia missionária aqui, né? Portugal, né? O ministério seria um fracasso total. Mas lá em Marrocos era um pouco diferente. Então nós oramos, entendemos assim, e descemos, tomamos café. Aquele dia não foi jejum. Aproveitar que a gente estava pagando o hotel, o pequeno almoço era muito maravilhoso. A gente aproveitou e saímos e demos com a mão para o primeiro táxi e ele não parou. E aí a minha esposa disse, livramento do Senhor. Falei, amém. E aí demos com a mão assim e parou o segundo táxi. E aquele homem entrou e ele disse, para onde eu posso levar vocês? Temos essas zonas aqui de muito turismo. Nós falamos, não, pode nos levar para, não sei se a expressão aqui vocês conhecem, feira livre, uma feira aberta, um mercado aberto assim, ao céu aberto. Falou, mas como uma feira assim? Vocês não querem conhecer os cafés réplicas de Paris? Não, queremos conhecer. Na verdade, o senhor pode nos levar para uma região, a região mais pobre da cidade? Ele disse, posso, mas é muito estranho. Aí nós falamos, primeiro, quanto custa o seu dia? Para o senhor ficar conosco o dia inteiro. Como lá em Marrocos, ele jogou o preço 10 vezes mais, né? Se fosse 50 euros, ele disse quase 500 euros. Mas a gente já tinha sido preparado e começamos aquela negociação e chegamos a 25 euros. Muito bom, porque era maravilhoso. E ele ficou o dia conosco. Depois que fomos a alguns lugares, ele perguntou, o que vocês fazem aqui? Viemos para conhecer a cultura, conhecer a língua e viver com os marroquinos. E a gente poderia, falei para ele, ficar na sua casa por 6 meses? Ele falou, 6 meses na minha casa? Espera um pouquinho. Encostou o táxi. Lá em Marrocos, naquela época, não era muito comum celular. Tinha celular, mas não era tão comum. E ele parou numa cabine de telefone. E ligou para sua esposa e disse que estaria indo com 2 brasileiros para morar 6 meses. Eu não sei como uma portuguesa ia tratar o seu marido se fizesse isso. Seria normal? Não. Divórcio, a possibilidade, ou mortes, né? Ou algo do tipo. Mas ele ligou para a esposa e foi. E levou a gente. Quando nós chegamos, a mulher dele, a senhora Fátima, quando a minha esposa entrou, deu um abraço nela tão forte e disse bem-vinda e chamou ela de filha. E a minha esposa disse que naquele momento ela sentiu que Deus estava abraçando ela. Falei, mas mulher, é uma mulher muçulmana. Nossa teologia não cabe uma mulher muçulmana abraçando a gente como se fosse Deus. As coisas do campo missionário extrapolam a teologia. Mas ela disse, é aqui que nós vamos ficar. Porque eu senti Deus nos receber aqui por essa mulher muçulmana. E ali ficamos 6 meses com aquela família. O árabe que eu deveria aprender em 2 anos, eu aprendi em 6 meses. A cultura que eu deveria aprender em 2 ou 3 anos, eu aprendi dentro da casa deles 6 meses. As oportunidades que eu teria para pregar o evangelho em 2 ou 3 anos, eu pude fazer em 6 meses. Eles me levaram para todas as festas,
para todas as famílias, para conhecer todas as pessoas. Era como um troféu. Temos os brasileiros aqui, que vivem conosco, que fazem as coisas que nós fazemos, comem com a mão direita, obviamente, como nós comemos. Tomam o banho no Hammam, que é um banho público, como nós tomamos banho, uma vez por semana. Falam, um pouco com acento diferente, mas falam a nossa língua. E aí Deus começou a dar-nos a oportunidade de compartilhar o Evangelho. E aí nós percebemos o que é ser luz, no meio de densas trevas. E Jesus disse que a luz não é colocada debaixo de uma cama, mas ela é colocada num lugar de destaque, para brilhar. E ali, pela graça de Deus, nós começamos a brilhar e compartilhar o Evangelho. Logo no começo, nós falamos com o senhor da casa. Ele falou, vocês são bem-vindos em uma festa. E aí, quando, no fim do dia, ele falou, precisamos falar de algo muito importante. Falei, claro, pois não, o que é? Quanto vocês vão pagar para ficar na minha casa? Obviamente, né? Nós não íamos ficar lá de graça. E aí fizemos um preço e pagávamos para ajudar na comida, nos afazeres. E ele falou, e você tem alguma condição para colocar? Falei, só duas. Qual? Primeiro, minha esposa precisa tomar banho todos os dias. Coisa de brasileiro, tem problema tem que tomar banho todos os dias. Falei, tá bom. Então vou cobrar mais 20 euros a mais, porque a água não é tão barata aqui. Falei, tá bom, eu vou pagar. E ele falou, qual é a segunda? Eu falei, nós somos discípulos de Jesus. Nós não usávamos a expressão cristão, porque cristão para eles era muitas pessoas que iam para lá com uma cruz, mas tinham uma vida totalmente longe de Deus, que não orava, e a gente já sabia disso. Nós falamos, somos discípulos de Jesus. E como discípulos de Jesus, nós fazemos basicamente 3 coisas. Muito mais, mas eu vou resumir em 3 coisas, falando para ele. Eu havia aprendido um pouco de árabe já no Brasil, podia conversar um pouco. Eu falei, nós como discípulos de Jesus queremos a sua autorização para fazer 3 coisas dentro da sua casa. Primeiro, orar, em nome de Jesus. Aí ele falou, isso vai custar mais 100 euros. Não, brincadeira. Não foi verdade. Orar em nome de Jesus. Ele falou, a próxima. Falei, segundo, nós lemos a palavra de Jesus. Todos os dias, assim como nós precisamos do pão, nós precisamos da palavra de Jesus. Todos os dias nós vamos separar um tempo e vamos ler a palavra de Jesus. Falou, tá, e a terceira? Mais 100 euros. Não. E a terceira, nós adoramos Jesus. Com louvores, e meu violão está aqui, e vou tocar violão, e nós vamos cantar e adorar a Jesus, porque Ele salvou a nossa vida. Ele falou, só essas 3? Falei, basicamente. Falou, mas só essas 3? Falei, mais uma também. Vai ter alguns dias que nós não vamos comer, porque vamos fazer jejum. Ele falou, isso eu gostei. Vai economizar, né? A cabeça árabe não vai comer, então, ótimo. Eu falei, e alguns dias nós vamos fazer jejum também, porque nós fazemos jejum para entregar louvores ao nosso Deus. Ele falou, tá bom. 4 coisas? Falei, 4 coisas. Pode fazer. E começamos a fazer. E pelas manhãs, antes de tomar mesmo o café, o pequeno almoço, estávamos ali, eu e a minha esposa, não tínhamos nossa filha ainda, abríamos a palavra de Deus, orávamos e cantávamos. E eu fui aprendendo árabe, e aí nós começamos a fazer isso em árabe. E eles ficavam assim. E comecei a aprender algumas músicas em árabe e cantavam. E começamos a dar testemunho, a ser luz. Mas para que a luz de Jesus brilhasse
naquela pequeno sítio de Marrakech, nós tivemos que nos mudar para lá. A luz de Jesus, para brilhar, você tem que ser luz, mas uma luz andante, que chega nos lugares de maior escuridão, que chega nos lugares onde essa luz pode brilhar. E nós tivemos que cruzar os mares, viver uma nova vida, uma nova língua, uma nova comida, novas pessoas. Para quê? Para a luz de Jesus brilhar. E eu me lembro então de uma passagem bíblica que eu quero compartilhar com vocês, de alguém também que fez isso, deixou a luz de Jesus brilhar. Atos capítulo 9. Atos capítulo 9. Essa é uma porção da Escritura conhecida por nós, sobretudo pela conversão de Saulo ou Paulo. Mas o meu destaque hoje não é para a conversão de Saulo, mas é de uma pessoa que foi luz na vida de Paulo. Uma vida que brilhou na vida de Paulo. O capítulo 9, na verdade, é um capítulo de luz. Lembra quando Paulo estava indo para Damasco e uma grande luz se manifestou a ele, e ele caiu e ficou cego por causa dessa grande luz. Essa é a primeira luz, é a luz de Jesus, que disse Jesus: eu sou a luz do mundo e quem me segue não anda em trevas. Mas também, Jesus disse que os seus seguidores, vocês também são a luz do mundo. E a Bíblia diz que quando nós andamos, quando nós estamos a ir a todos os lugares, é a luz de Jesus. E a vida de Ananias é uma luz de Jesus, que também brilhou na vida de Saulo. Olha para mim, olha comigo, o capítulo 9, o verso 10. Foi muito usado esse microfone hoje, né? Já não estava a aguentar. Capítulo 9, verso 10. Ora, havia em Damasco um discípulo. Eu gosto dessa palavra para nos identificar. Discípulo. Discípulo. Lá no Brasil, tem um amigo meu que diz que no Brasil tem muitos crentes, mas poucos discípulos. As pessoas olham assim: olha, o Brasil tem muitos crentes. Ele diz: sim, mas poucos discípulos. Porque discípulo é aquele que está, em primeiro lugar, conhece o mestre. Discípulo é aquele que anda com o mestre. E discípulo é aquele que chama outros para também seguir o mestre. O cristão é aquele que crê, mas o discípulo é aquele que conhece. O discípulo é aquele que segue. O discípulo é aquele que está chamando outros para também seguir o mestre. E o nome desse discípulo aqui é Ananias. Olha ainda o verso 10. Disse-lhe o Senhor numa visão. Tem muitos cristãos que não ouvem o Senhor e nem têm visão. Mas o discípulo, ele está conectado com o Senhor. Ele está ligado ao mestre. O mestre fala, ele ouve.
Ele fala com o mestre, ele anda com o mestre, e o mestre lhe revela os seus mistérios. Ananias, diz o texto, em uma visão o Senhor disse: Ananias. Ele respondeu o quê? Eis-me aqui, Senhor. Muitos cristãos, o Senhor diz: ei, e eles não ouvem. Muitos cristãos, Deus acena e eles não veem. Mas o discípulo, quando ouve a Jesus, ele responde. E responde como? Eis-me aqui. Qual foi a última vez que você disse para Jesus: Mestre, eis-me aqui? O que tu queres? Onde o Senhor quer brilhar através de mim? O discípulo está sempre a ouvir a voz do Senhor e sempre a responder: eis-me aqui. Não foi isso que Isaías, quando viu a glória do Senhor no templo, e ele disse, o Senhor, a Trindade, dizendo: quem irá por nós? Isaías respondeu: eis-me aqui. Diz mais o texto: então o Senhor lhe ordenou: disponha-te, vai à rua que se chama Direita, na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu, percebe o que está acontecendo aqui? O Senhor está falando com Ananias, e Saulo, que havia se encontrado com o Senhor, a luz de Jesus agora havia brilhado na vida de Saulo, está orando, e também Saulo viu, teve uma visão. E o que Saulo viu? Diz o texto, verso 12: quando ele estava orando, viu entrar um homem chamado Ananias, impondo-lhe as mãos para que ele recuperasse a vista. Por que o Senhor, me perdoe a palavra aqui e coloque muitas aspas, tá bom? Nas minhas palavras aqui. Por que o Senhor complica as coisas? Por que o Senhor, o homem foi convertido, viu a luz de Jesus, está orando, mas está cego? Por que o Senhor não o cura logo? Por que o Senhor tem que falar com um outro discípulo para que saia da sua casa, pegue a rua direita e vai para um outro lugar para impor as mãos sobre aquele homem, Saulo, para que ele possa receber a cura? Porque Deus quer dar para nós, para mim e para você, o privilégio de participar da sua obra. Ele podia fazer tudo ou não podia, irmãos? Ele podia curar Saulo sem Ananias? Podia, mas ele decidiu, ele escolheu fazer a sua obra, cumprir os seus propósitos na terra, por meio dos discípulos. Que privilégio, que privilégio. Então ele está orando, disse o Senhor, e viu, teve uma visão de um homem entrando, impondo as mãos sobre ele, sendo curado. Verso 13: Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito ele aos teus santos em Jerusalém. E para aqui, para Damasco, trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o seu nome, inclusive Ananias. Mas o Senhor disse para ele o quê? Vai. Amados irmãos,
irmãs, há momentos na nossa vida que Deus nos dá tarefas fáceis, mas há momentos na nossa vida que Deus nos dá tarefas difíceis. Pregar o Evangelho na minha nação, no Brasil, para os meus vizinhos, era uma tarefa razoavelmente fácil. Orar por um amigo que vem de um contexto cristão, que até mesmo acredita na Trindade, é relativamente fácil. Mas muitas vezes Deus nos dá tarefas mais complexas. Eu tive que cruzar os mares, aprender um outro idioma, vencer a barreira do medo, dos meus preconceitos para com os muçulmanos, para orar por eles. Tarefas difíceis, tarefas fáceis. Mas Ananias disse o Senhor, verso 15: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis e perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei, disse o Senhor, quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi. Ananias foi. Um discípulo é aquele que está disposto a brilhar por Jesus dentro da sua casa, a brilhar por Jesus na universidade, a brilhar por Jesus na sua freguesia, mas também brilhar por Jesus em qualquer parte desse país ou do mundo. Porque um discípulo está sempre a dizer: eis-me aqui. Ele se levantou e foi. Olha o verso 17: e entrando na casa, impôs sobre Saulo, sobre ele, as mãos, disse: Saulo, irmão. Que homem de fé, né? Outrora, Ananias tinha falado: Senhor, esse homem é um terrorista. Você imagina o Senhor aparecendo em você em visão e dizendo: tem um terrorista na rua direita, da Al-Qaeda ou do Hezbollah, o homem mais perigoso do terrorismo do mundo. Eu o visitei e eu quero que tu vás orar por ele. Eu ia dizer: essa visão não é de Deus, afasta-te de mim, Satanás. Às vezes não fazemos isso. Mas ele foi. E quando ele entrou, ele já tinha lançado fora todos os seus preconceitos, suas concepções e as suas armaduras. E ele entra dizendo: a paz do Senhor, irmão Paulo. É isso que ele diz. Irmão Saulo, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que apareceu a ti no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheios do Espírito Santo. Estou aqui, irmão Saulo, não apenas para orar pela tua cura física, eu estou aqui para que você seja cheio do Espírito Santo. Porque o Senhor já havia falado que ele ia ser uma grande bênção para os gentios. E como ser uma grande bênção se não estamos cheios do Espírito Santo? E como podemos brilhar perto ou longe se não estivermos cheios do Espírito Santo? E ele orou. Verso 18. Imediatamente
lhe caíram dos olhos como umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois, verso 19, de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Uau! Que homem é esse, Ananias? Costumamos olhar a vida de Paulo depois, e dizer, olha, esse é o Paulo. Mas para que Paulo fosse tudo o que foi, alguém brilhou na vida dele. Além da luz de Jesus, Ananias foi um instrumento de Deus na vida dele. Ananias não era apóstolo, Ananias não era pastor, Ananias era um discípulo. Discípulo. Porque a missão de Deus, de ser luz para perto ou para longe, não é para pessoas extraordinárias. A missão de Deus de ser luz na vida daqueles que estão perto ou que estão longe é para pessoas comuns, mas pessoas cheias do Espírito Santo, que andam com Jesus, que conhecem Jesus, que ouve Jesus e responde a Jesus, eis-me aqui. Você não vai ver mais nenhuma citação sobre Ananias, porque o que tem que aparecer não é o nome de Ananias, é o nome de Jesus. Irmãos e irmãs, nós precisamos ser essa resposta de oração para aqueles que estão na escuridão, precisando encontrar com a luz de Jesus, precisando receber uma palavra de encorajamento. Você conhece alguém que anda desesperado no seu trabalho, ou na universidade, ou na rua da sua casa, ou dentro da sua casa? Jesus já te deu poder e autoridade para você orar por esta pessoa. Só precisa agora ir. Só precisa agora obedecer. Só precisa agora caminhar. Só precisa agora chegar aonde há densas trevas, para a luz de Jesus brilhar, brilhar e brilhar. Quantos discípulos o Senhor Jesus tem aqui nessa noite, que querem brilhar para Ele? Quantos homens e mulheres que estão aqui nessa noite, que estão vivendo uma vida próxima de Jesus, para ouvir a missão de Jesus e para dizer, eis-me aqui, seja para cruzar a minha rua, ou para cruzar esse país, Portugal, para lugar que está em densas trevas, ou para cruzar os mares, para anunciar o nome de Jesus. Não apague a sua luz, deixe-a brilhar. Não se esconda, não tenha medo, não seja intimidado. Jesus te deu autoridade. Toda a autoridade, disse Jesus, foi me dada no céu e na terra, e Ele agora nos deu a sua autoridade. Nós vamos em seu nome, e em seu nome os espíritos imundos não podem resistir. No nome de Jesus nós oramos e coisas extraordinárias acontecem. Em nome de Jesus nós proclamamos o Evangelho e pessoas se rendem a Jesus. Você é luz, não se esconda, não fique
fique nas escondidas, não fique com medo, levante-se no poder de Jesus, na autoridade de Jesus, e deixe a luz de Jesus brilhar na sua vida e a todos que estão ao seu redor. A todos que estão ao seu redor. Jesus tem uma missão para você. Eu quero concluir dizendo que no meu país também, no Brasil, as pessoas têm uma visão um pouco equivocada sobre a missão. As pessoas no nosso país, eles acham que a missão é para algumas pessoas só especiais. Eles acham que a missão é apenas longe. E eles pensam que para se envolver na missão tem que ter um chamado especial. Mas quando eu leio as Escrituras, eu vejo que a missão é simplesmente andar com Jesus. Primeiro, conhecer Jesus, andar com Jesus e obedecer Jesus. E que a missão, ela acontece aqui, ali ou além. Eu sempre imaginei que eu ia servir Jesus além. E Jesus me trouxe de volta para o meu país, numa capital, uma cidade grande, Curitiba, considerada no Brasil a capital mais europeia. Eu tenho, acho que essa coisa de europeu, né? Perceberam, né? Por isso estou em Curitiba. E eu falei, Senhor, mas por que eu queria servir-te longe? E o Senhor mostrou claramente para mim. Onde não é você que decide. Onde sou eu, o Senhor Jesus, que decido. Eu quero te usar perto, eu quero te usar longe. Eu posso te usar perto, eu posso te usar longe. O que você apenas precisa fazer é dizer, eis-me aqui. Então não fique a lutar com o Senhor onde. Comece onde você está. E você vai ver que você vai terminar onde Deus quer. Se lembra de Atos, o capítulo anterior nosso, de Filipe? Filipe estava a pregar em Samaria. E o Espírito Santo veio e lhe disse, vai para Gaza, para a cidade deserta, para a rua deserta, porque lá tem um. Mas Filipe estava a pregar em Samaria para multidões. Mas o Senhor queria que Filipe fosse testemunha, fosse luz na vida de um eunuco que estava a caminho do deserto. Então não é sobre onde, porque pode ser aqui, pode ser além. O ponto é que se nessa noite nós vamos dizer, eis-me aqui. Vamos orar? Cadê o irmão aqui do nosso piano? Vamos orar aqui, irmão, porque o Batista também faz apelo, viu? Está tudo mudado, né? Feche seus olhos. Se coloque em pé na presença de Jesus. A resposta de Ananias foi, sim, Senhor, eis-me aqui. Ananias respondeu ao Senhor antes de saber da missão. E é assim que o Senhor quer de nós. Talvez Ele não disse para você qual é a missão, se é atravessar a rua ou os mares. Mas Ele não está
a nos perguntar isso nessa noite. Ele está a nos perguntar nessa noite se Ele encontrará aqui alguém dizendo: eis-me aqui, eu quero ser a luz de Jesus, eu quero ser a boca de Jesus, eu quero ser as mãos de Jesus, eu quero ser os pés de Jesus, eu quero ser o próprio Jesus no meio das trevas. Quantos podem responder ao Senhor nessa noite dizendo: Senhor, aqui está a minha vida, eu estou disponível para o Senhor, eu quero andar com o Senhor, eu quero ouvir o Senhor, eu quero obedecer o Senhor. Faz de mim uma luz a brilhar no meio da escuridão, perto ou longe. Alguém nessa noite realmente vê, sente que é o Espírito que está te chamando? Esse que está a vos falar é apenas um brasileiro que veio de longe, mas não é a este que você está ouvindo. Se você está ouvindo nessa noite o Espírito Santo de Deus te chamar, não para um lugar, mas para te chamar, para que você possa responder: aqui está a minha vida, Jesus. Eu queria que você viesse aqui à frente. Eu e os pastores que estamos aqui queremos orar por você. Vem aqui, por favor. Se você entende que é um chamado do Espírito para que você possa dizer: eis-me aqui. Pode chegar, irmão. Não é sobre onde, não é sobre como, é sobre dizer: eis-me aqui. Pastor, vem aqui orar com a gente, pastor José.